Olá, sou o professor Jaziel Dias e respondo questões sobre profecias bíblicas. A dúvida de hoje é: quais são as principais escolas de interpretação profética? Nesse vídeo eu vou trazer para você ter uma visão geral, né, das várias frentes aí de interpretação profética, tendo em vista o seguinte: primeira coisa, entre as formas de se interpretar as profecias, existe a histórica e a não histórica, tá? Então, o que seria? No entendimento da linha histórica, estão três escolas: a preterista, a historicista e a futurista. Essas são linhas que consideram a história em sua interpretação. E também as não históricas, vou dar exemplo da escola idealista, que tem uma forma de interpretação bem mística, mitológica, mais ou menos assim. Cada um interpreta de um jeito e está tudo bem, tá? Mas dentro das linhas cristãs de interpretação, né? Então é o que vamos considerar aqui. Essas três que eu citei, a preterista, historicista e futurista, para quem gosta de um estudo mais estruturado, vendo um sentido no estudo da profecia, então essas três escolas, elas seguem essa linha de raciocínio. Vamos lá então, a primeira que eu vou falar um pouco é da preterista. A escola preterista tem ali algumas variações, né, de pensamento dentro da própria escola. Primeiro é de que o cumprimento profético ele se resume ao primeiro século, né, e ali praticamente encerra a interpretação bíblica. Toda a profecia bíblica se encerra ali mais ou menos no ano 70, na destruição de Jerusalém, uma forma ali de julgamento, né, divino, e fechando praticamente como o livro de Apocalipse se cumprindo todo ali naquele momento da destruição de Jerusalém. E o reino de Deus já vindo naquele momento, de alguma forma. E nesse caso, a escola preterista, o livro de Daniel, por exemplo, não é levado muito em conta. O livro de Daniel fica mais como um livro histórico e o Apocalipse que fica ali no contexto do primeiro século. Uma outra variação é essa do primeiro século, mas com uma ideia de que algumas coisas ficam agora para os últimos dias, né, da história da humanidade, né? Alguns eventos especiais de julgamento final ficam aqui para o final, tá bom? Então há essa outra abertura. E por fim, também os racionalistas, que ali no final da Idade Média criaram essa ideia de vactinium ex evento. Bom, a ideia aqui é a seguinte: é como se o escritor da profecia tivesse escrito uma ficção, né? Ele fingiu estar vivendo antes, mas na verdade ele escreveu pós o evento, tá? Então essa é a ideia aqui dos racionalistas, e de que de uma forma ou outra, né, o escritor profético ele acabou enganando o seu leitor, né? Essa é a ideia aqui desse pensamento. Quanto aos historicistas, a primeira ideia que você deve ter dos historicistas é de que toda a história é útil para a interpretação profética. Não há um resumo ali de partes da história. Pode ser o passado, o presente, o futuro. Então, essa é a ideia dos historicistas. O principal argumento aqui é com relação à Idade Média, né? Os historicistas, eles acreditam que a Idade Média tem um papel preponderante nas interpretações de Daniel, do Apocalipse, enquanto que as escolas preterista e futurista tiram a Idade Média fora do contexto. Eu quero dizer para você que essa mudança na forma de pensar é que faz toda a diferença, porque tirando a Idade Média, praticamente excluímos aí um período obscuro que fica fora do contexto aí para alguns do relato profético. Outra coisa interessante de se observar é que tanto a história da escola preterista como da futurista tem um início assim um pouco estranho, por não dizer suspeito. Por quê? Porque os originadores dessas escolas praticamente criaram-nas com o objetivo de ser um contraponto à
ideia historicista da Idade Média. Então, para se desfazer essa ideia de que a Idade Média, o que aconteceu na Idade Média fosse um cumprimento profético, se criou então essas duas escolas. Não vou entrar muito nessa questão, mas você pode fazer uma pesquisa e você descobrirá como isso ocorreu. Por fim, a escola futurista, ela surge no contexto da Contra-Reforma. Tá? Um ponto aqui para já você ter uma ideia do que acabamos de falar. O ponto principal do raciocínio da escola futurista é separar a última semana lá do cumprimento de Daniel 9, pegar a última semana daquelas 70 semanas daquela profecia, dos versos 24 a 27 de Daniel 9, e tirar o cumprimento dela numa sequência histórica e jogar para o futuro. Essa última semana ocorrerá, segundo essa escola, após o arrebatamento. Dentro dessa escola temos ali os dispensacionalistas, que é uma corrente, se não a mais forte, e com a ideia do pré-tribulacionismo. Não vou entrar nessas questões agora, falaremos mais à frente sobre isso. Muito bem, concluímos assim essa exposição e em breve nos veremos novamente. Até lá.